Tá. Tenho duas perguntas para você. Passou bem de férias? Quero saber. E agora, a que mais interessa é quem está assistindo em casa, né? E o Moscardo? Vai embora mesmo do Corinthians ou vai ficar? Boa noite, Marina, para você, Silvestre, José Paz, todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, um prazer estar de volta. Passei bem, sim, de férias, porque um período em casa, não fui viajar, mas deu para curtir bem a criançada, eles que o diga, olha... Foi difícil voltar a trabalhar, viu? Pai, mas foi muito pouco. Foi, filha, mas é assim mesmo e vambora. O mercado do Corinthians não para, né, Marina? Durante esse período que eu estive fora, muitos nomes surgiram e a gente pode falar aqui de algo mais concreto mesmo. É, de fato, o nome do Gabriel Moscardo, né? O Gabriel Moscardo tem 18 anos e ele será jogador do Paris Saint-Germain da França, será jogador do PSG, tá já com tudo alinhado. O acordo neste momento é verbal, então a gente tem que tomar cuidado porque no futebol surpresas acontecem. Neste momento há um acordo verbal com o Paris Saint-Germain, empresário de jogador e a próxima diretoria do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, provavelmente não vai assinar esse acordo de venda do Moscardo, então a gente só deve ter a consumação em janeiro. E aí, daqui a pouquinho eu explico por que o Duílio não quer assinar. Mas antes disso, eu vou colocar na tela para vocês uma comparação que está chamando bastante atenção nessa venda do Moscardo ao Paris Saint-Germain. A comparação é o seguinte: em agosto, a gente noticiou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra pelo mesmo Moscardo. Dá uma olhada na proposta da época. 21 milhões de euros, ali cerca de 111 milhões de reais, com 4 milhões de bonificação. Aquela coisa de metas que o jogador alcança e o clube ganha aqui um bônus a mais. Então estamos falando aí de uma proposta que girava aí em 25 milhões de euros, um total possível. Mas o valor bruto ali, o fixo ali, seria de 21 milhões de euros. A proposta do PSG é um pouquinho inferior. Ela é de 20 milhões de euros, então desse valor fixo que o Corinthians vai receber, ela é 1 milhão de euros inferior àquela proposta do Chelsea. E os bônus também, né? Aquela parte da bonificação, 2 milhões de euros de bonificação, cerca de 10 milhões de reais. Então a proposta total na casa dos 22 milhões de euros. Chama atenção porque o Corinthians teve uma proposta superior em agosto, recusou. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, disse que o Duílio fez bem em recusar e que queria vender o Moscardo por cerca de 40 milhões. Mas, no fim, não é isso que aconteceu. O Duílio recusou essa ideia de vender o Moscardo para o PSG, recusou a ideia de assinar e passou, de fato, a bola para o Augusto Melo. E aí, no trato do Augusto Melo com os representantes do Moscardo e do PSG, o martelo foi batido, mas só pode ser assinado em janeiro, quando o Augusto Melo tomar posse da presidência do Corinthians, Marina. Tá aí, então, os números que o Salazar trouxe pra gente, eu solto pra vocês. E esse negócio gente, aí? Não dá pra entender, né? Agora, sabe o que parece? Política. Política mesmo, quando você vai trocar um governo e um mandatário não quer assinar a obra que vai ser inaugurada pelo outro. Sabe assim, vai trocar o poder, vai sair da esquerda, vai para a direita, ou vice-versa, ou do partido X para o partido Y, né? E você tem lá uma obra para entregar, aí não vou porque quem vai inaugurar é o outro. Não dá para entender. E eu não consigo entender também como é que baixa o preço do jogador, porque ele só melhorou nesse período. Como é que baixou o preço do jogador? Em tese, baixou o preço. O Paris Saint-Germain fez essa prova. Minha proposta é essa. Quer, não quer. Agora, o que eu entendi foi o seguinte, o Corinthians segurou, o Salazar falou ali, para tentar vender por um valor maior, não veio um valor ali mais ou menos no que já existia no mercado. O Corinthians falou, então tá bom, então vamos vender por isso aqui, porque vai ser por isso aqui. Porque 40 milhões de euros no Moscardo, assim, com todo respeito, assim, 40 milhões de euros você paga num atacante. O Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, o Endrick, esses caras assim, caras que vão lá na frente fazer um monte de gols, vão decidir jogos. O mercado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o mercado funciona e pensa dessa forma. O Moscardo é um excelente jogador, pode ser um jogador aí de seleção brasileira, ninguém duvida disso, mas o mercado funciona assim. E entendo que é um bom valor essa venda. Agora, segurou lá atrás para tentar mais aqui na frente, um valor maior, não conseguiu, tá tudo certo. A mais proposta, ou menos ali dentro. realmente, você tem razão, é de um outro clube, né? Cada Exato, um faz a outro oferta clube. que quer. O Chelsea achou que era Agora, aquilo. o Duílio
achou num momento pouco, né? Ou não o suficiente. Sim. Vender para o Chelsea em agosto? Ou Agosto. 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 O Melo concordou. E agora, tá, pelo que o Salazar vai explicar, já explicou um pouco e vai voltar para falar um pouco mais desse assunto, também não acha quer que venda agora, por um valor inferior àquele que ele também julgou não o suficiente. Sim. Gente, poxa, se mudaram de ideia, então assina logo isso aí, Duílio, porque o próximo presidente está querendo. Eu não entendo por quê. Se ele não queria meses atrás por um valor maior, mas está querendo agora. Mas quem vai assumir? Não De é repente, deu não uma é olhada o lá, Augusto? pegou o balancete, deu uma olhada e falou, não vai fechar, vou ter que, não A vai gente fechar não a conta pode aqui. esquecer, Tem que vender. nesse meio tempo aí, Augusto Melo realmente disse que não queria, mas a vontade do jogador. Também. O jogador... Ah, que bem lembrado. Eu ouvi o Rubão outro dia, semana passada, na Rádio Bandeirantes, dando uma entrevista lá pro Pretzel, pro pessoal lá, pro Capriotti, acho que pro Capelanes também. Nossos queridos amigos, um beijo para vocês da Rádio Bandeirantes. E o Rubão falou assim, vocês têm que levar em consideração também o que disse o jogador para nós. Palavras do Rubão. O meu ciclo no Corinthians já se encerrou. O moleque tem 18 anos. Eu vi isso aí. Desculpa, Moscardo. Eu entendo, e é o total direito dele aproveitar o bonde que tá passando para ir, ficar rico, ganhar dinheiro, tá tudo certo. Moleque, mó cabeça, bom jogador, gente finíssima. Mas que ciclo, cara? Ah, tudo bem, chegou quando era molequinho lá no Corinthians, mas acabou de começar o ciclo, né? E o jogador vai embora com 6 meses de profissional, não ganhou nada. Hoje a gente sabe que hoje não, já de um tempo, né? O desejo do jogador, né, Marina, é uma coisa que, assim, não tem o que fazer. Se o cara quer sair mesmo, ainda mais por uma bolada dessa, sai. Não tem clube, não tem contrato, não tem empresário, não tem nada que segure o cara. Se o cara fala, eu quero ir, acabou, vai. Então o futebol também funciona dessa forma. O torcedor fica bravo porque o Moscardo, poxa, um grande jogador, ajudaria muito aí nessa renovação que o Corinthians quer fazer, mas é assim, o cara quer ir, não tem quem segure. E quer ir, vai. E Difícil o empresário manter, empurra, né? O empresário empurra também. Vai, Tem filho. essa ajudinha, né? E vocês estavam falando, e o próprio Salazar também falou, né, que ia voltar para falar. Volta aqui, Salazar, para explicar esse imbróglio aí, então, envolvendo nessa relação entre o Duílio, que é o atual presidente, e o Augusto, que é o eleito, que vai assumir agora a partir de janeiro. Explica para a gente como é que está isso aí em relação a essa saída do Moscardo. Olha, Marina, a relação não está nada boa. Para ser bem sincera, a relação é bem ruim. Dá para dizer até que nem existe mais relação entre eles. O Duílio está saindo, está passando a bola para o Augusto Melo. O Augusto Melo vai assumir. E até aquele papo da transição já não está acontecendo mais, pelo menos são as informações que eu recebi. E o que tem motivado muito isso? O que acabou criando esse atrito entre os dois? Porque, a princípio, a transição estava ocorrendo muito bem. Mas o Augusto Melo, em uma dessas tantas entrevistas que ele tem dado, ele fez críticas, por exemplo, ao patrocinador que o Duílio fechou para a parte das costas da camisa. E ele também fez muitas críticas à multa rescisória do Moscardo. E se disse ali, obrigado, entre aspas, a ter de aceitar a proposta do PSG para não acabar perdendo o jogador e tudo mais. Enfim, essas críticas incomodaram bastante o Duílio Monteiro Alves e aí isso mexeu na proposta do PSG. Porque quando o PSG chegou com a proposta, ela foi apresentada ao Duílio, ele que é o presidente. E a informação que eu tenho é que o Duílio falou, olha, se subir um pouquinho, igualar com a outra e o pagamento for à vista, eu assino. Ah, não, o pagamento não vai ser à vista, o valor é esse. Então, meu amigo, não é comigo, não assino, não vou vender o jogador nesses moldes, fala com o próximo presidente. E aí foram lá com Augusto Melo e fecharam o negócio. Só para o pessoal também ter mais um detalhe, a venda de 20 milhões de euros fixos, sem a partir dos 2 milhões de bônus, ela será paga em 3 parcelas. O Corinthians vai receber essas 3 parcelas em 18 meses. Primeira agora no começo do ano, a outra no final do ano e a última no meio do ano que vem. É assim que o PSG vai pagar os 20 milhões de euros pelo Moscardo. Enfim, ficou essa relação ruim do outro ano, perdão, eu estou confundindo, esqueci que a gente ainda não virou 2024, né? A primeira agora em janeiro de 24, a última no final de 24 e aí em julho de 2025 vem a terceira parcela e aqui fecha. São 3 parcelas iguais, aliás, detalhes para vocês desses valores. E o Duílio falou, olha, não vai pagar à vista, não é o valor que eu quero, então eu não vou assinar.
pede para o próximo presidente se virar e assinar. E aí eles fecharam isso com a diretoria que vai assumir o comando do Corinthians. A relação, então, não é nada boa. Nesse trâmite também, outro detalhe que eu lembrei agora, o Corinthians detinha 80% dos direitos econômicos do Moscardo, vai passar os 80%. Só que o Moscardo tinha 20%, vai passar 10% para o Corinthians. Então, Moscardo vai ficar com 10%, Corinthians vai ficar com 10% e o PSG vai levar os 80% aí por esses 20 milhões de euros. Mas é isso, gente, a relação é ruim, o Duílio se recusou a assinar nesses moldes, o Augusto topou. Para o pessoal entender, a crítica do Augusto, que segundo o Augusto Melo força ele a vender o Moscardo por um valor que em tese ele não queria vender, é o seguinte: o Moscardo virou titular do Corinthians e tudo mais, contrata até 2026, mas a multa, por lei, ela tem um limite. Ela tem que ser no máximo 2.000 vezes o valor de salário e tudo mais do jogador. Tem ali uma lei que o clube precisa respeitar. Então o Moscardo ficou com uma multa para mercado nacional interno de 90 milhões de reais. Se algum clube chegasse e topasse pagar os 90 milhões de reais à vista, levaria o Moscardo, algum clube aqui do Brasil. Então, muita gente ficou com medo. Temos SAFs por aí, vem aí, por exemplo, o Grupo City, e fala, não, então eu vou comprar ele aqui, ó, por 90 milhões de reais, pago à vista, levo e de daqui eu levo ele para a Europa, certo? Então, assim, muita gente começou a questionar o perigo de perder o Moscardo, porque o salário dele não foi aumentado, a multa não podia ser elevada também, enfim, fica uma discussão. Mas a relação entre Duílio e Augusto acabou por aí. O Augusto reclamou dessa situação, assumiu a venda que ele era contra e o Moscardo, no final das contas, vai para o PSG, vai ganhar muito mais do que ganhava aqui. Contrato de 5 anos com o clube francês. Muito obrigada, Salazar. Ô, diretor, a gente tem o tempo. O Silvestre quer fazer uma pergunta. O Corinthians está tentando contratar para a próxima temporada. Está contigo, Salazar. Precisa, né, Marina? Mandou metade do elenco embora, então precisa contratar. Diferentemente do mercado corintiano, dá uma olhada como é que está aqui a fachada do Parque São Jorge. Vou mostrar para vocês rapidinho. Completamente vazia. Olha, fazia tempo que eu não via aqui a entrada do Parque São Jorge desse jeito. Achei até que o clube estava fechado. Fui perguntar aqui pro pessoal, o pessoal me explicou que não, é que tá todo mundo de férias mesmo, né? As modalidades, os campeonatos, aqui tem futsal, tem basquete, tem natação, tem bocha, tá todo mundo de férias, então a gente tem um movimento aqui no Parque São Jorge muito tranquilo, bem diferente da situação do Corinthians no mercado, né? Corinthians, aliás, que se desfez do Bruno Mendes, né? Se desfez, não. Tentou renovar lá no começo do ano, o Bruno Mendes preferiu não aceitar a proposta corintiana de renovação e hoje ele foi anunciado pelo Granada da Espanha. Tinha corintiano com medo do Bruno Mendes ir para o Flamengo, inclusive muitos da nossa redação, mas ele foi mesmo para o Granada da Espanha. É o penúltimo colocado espanhol, Bruno Mendes tem 24 anos, é uruguaio, o Corinthians contratou ele em 2019 ali, gastou cerca de 18 milhões de reais, já convertendo para a nossa moeda, de maneira parcelada, mas não vingou, né? Até jogou, teve bons momentos, maus momentos, foi para a lateral, preferiu não ficar e o Corinthians também não fez tanto esforço assim. O Bruno Mendes, então, escolheu o Granada da Espanha. Para recompor, inclusive, esse setor deixado pelo Bruno Mendes, a zaga, o Corinthians está no mercado. Vamos passar aqui alguns jogadores que o Corinthians tem interesse e que, mais do que isso, já tem alguma coisa mais avançada. Para começar, uma aposta. O Adriano Martins, ele é zagueiro, jogou pelo Novo Horizontino, que quase subiu da Série B para a Série A nessa temporada. 26 anos, está em fim de contrato, então um jogador barato. E tem um detalhe importante aí, ele trabalhou com o Thiago Gasparino, que é o novo analista do Timão, o analista de mercado do Corinthians. Esse nome foi discutido com o Mano Menezes e deve ser reforço do Corinthians, mas um reforço assim, digamos, para compor elenco. Diferente da próxima que eu vou falar aqui, que é o Félix Torres, também zagueiro, joga no Santos Laguna do México, é um equatoriano, jogou a Copa do Mundo pelo Equador, inclusive, 26 anos, e aí o Corinthians vai ter que colocar a mão no bolso, o custo dele está na casa dos 5 milhões de dólares. O Corinthians pretende sim trazer esse jogador para cá já para janeiro. Tem outro nome, o Leonardo Godoy, esse também muito bem avaliado, lateral direito, viria para tirar o Fagner da zona de conforto, como me disseram. Ele é argentino e está no Estudiantes, tem 28 anos, está escrito aí equatoriano, mas na verdade ele é argentino.
tem 28 anos e ele sairia por um custo de mais ou menos 2,5 milhões de dólares, porque ele tem contrato. O Corinthians está no mercado, os nomes não param de chegar. Durante o programa aqui também já me falaram do Garro, que é um atacante, mas é uma informação que a gente tem que apurar. Talvez a gente traga mais detalhes amanhã no Gazeta Esportiva, mas enfim. O Corinthians está no mercado, esses jogadores todos para o setor defensivo são nomes que devem sim estar no elenco do Corinthians para 2024, são nomes considerados viáveis, alguns deles em negociação já, inclusive um pouco mais avançada, e bate muito com aquela viagem que o Augusto Melo fez aqui pela América do Sul. O Augusto Melo entende que jogadores estrangeiros da América do Sul tem a cara do Corinthians. Então é bom o torcedor corintiano se preparar para muitos sul-americanos no elenco de 2024, Marina. Obrigada, Salazar, pelas informações. Rapidamente, gente, esses nomes aí, o que vocês acham? O Corinthians tá que nem eu no mercado, né, no fim de mês. Pô, sai pegando ali. Tá precisando de tudo, cara. Pô, precisa disso aqui, precisa, isso aqui também. E não tem o que fazer, porque se tá renovando, se tá reformulando o elenco, vai ter que sair contratando muitas peças. E o Corinthians começa a olhar para o mercado sul-americano, Silvestre, porque é um mercado interessante, comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, é mais barato, né? Não é barato, que né, o barato é o marido da barata, mas assim, mais em conta. Mais em conta, porque aqui o negócio está inflacionado. Então o Corinthians vai, analisa uma promessa de um país aqui, de um time dali, e vai precisar contratar bastante, porque saiu muita gente, né? O segredo é quem faz a captação de jogador, que eu chamava de olheiro, né? Agora hoje não em é dia mais. não, analista de desempenho, sei lá o quê, o programa XYZ. Mas isso aí é um caminho natural, né? Estamos para a América do Sul, assim como a Europa, os grandes centros europeus do futebol, estão para o Brasil. Então o jogador muito bem nessa. O jogador só nessa, né? Não, Aí o jogador muitas vezes ele dá esse salto na carreira, vem para o Brasil, ganha muito dinheiro e depois passa pela Europa também, né? Muito bem, gostei também aqui Excelente. da comparação do Silvio, mas a gente vai falar agora com a Letícia Contier, que volta. Rapaziada, vamos lá. Sobre Gabigol, não vou comentar muito não, pessoal, pois é uma novela. E uma novela, pessoal, costuma demorar para acabar. Então, como todo mundo já sabe essa história, vai demorar. Só sei de uma coisa, pessoal. Gabigol tem reunião marcada com dirigentes do Corinthians e o seu empresário na Bahia, pessoal. Essa reunião está marcada, vai acontecer durante essa semana que vem agora. Hoje é domingo, então essa semana que entra agora, próxima semana, essa reunião está marcada. Então, se tudo der certo, o Gabigol vai jogar no Corinthians. Vai vestir a camisa do Timão. Espero que aconteça, né? E você? Comente aí, fala a respeito se quiser comentar sobre o Gabigol. E comenta também sobre as possíveis contratações do Corinthians. Até agora, o Hugo e o Ranieri. Hugo e Ranieri, certo. Tem o zagueiro lá equatoriano. Tem o lateral também equatoriano. Tem o lateral argentino que joga no Independentes. Então, tem muitos nomes rolando, pessoal. Muitos nomes rolando. Vai no vídeo anterior e dá uma olhada. No vídeo anterior, eu trouxe alguns nomes de fato. Nomes de fato. Não é especulações. Nomes que já encaminharam a proposta. Espero que aconteça. Pessoal, fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece, vai nos vídeos anteriores e dá uma olhada, pessoal. Forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!